É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, comentar projetos de lei, mas tudo isso de uma forma leve, acessível e interagindo com você. Seguindo o nosso compromisso, né, Carol? Conteúdo com leveza, com transparência e sempre de forma muito atualizada. E qual vai ser o nosso tema de hoje? O que você preparou para a gente hoje? Então, sabe o que as pessoas têm muita dúvida? Eu acho bacana a gente trazer isso aqui, tanto para os estudantes, quanto para os advogados. Ônus da prova. O ônus da prova, assim, quem está ali no cotidiano sabe, né? Se você não dominar bem esse assunto, você toma umas surpresas aí pela frente que você nem entende o que aconteceu no seu processo, né? E para o advogado é fundamental, né? Porque é o ônus da prova que vai fazer você ganhar um processo. Não tenha dúvida, tá? É fundamental realmente você estar inteirado, saber quais são as súmulas sobre o assunto, saber o que fala a legislação, como é que está a jurisprudência mais recente, o entendimento dos juízes. E eu costumo dizer que para o juiz também é essencial, porque para você conduzir corretamente, né? O ônus da prova acaba sendo uma grande regra do jogo da produção probatória, né? Então, se você não souber exatamente as regras, né, para conduzir, e o advogado para fazer a sua parte, desanda tudo, né? É isso aí. Então, assim, a gente começa falando que a CLT, ela é bem sucinta, né? Ela fala rapidinho ali no 818 que é do empregado ou do reclamante o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Então, o que é o seu direito, você tem que provar. Mas vai ser do reclamado o ônus da prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, que é quando você diz assim, olha, na verdade não é bem isso, olha, tem uma diferençazinha, não, na verdade isso nunca aconteceu, você vai atrair o ônus reclamado para si, né? E isso já é uma grande dica, assim, para você saber como você vai construir a sua defesa, né? Porque, por exemplo, se o reclamante fala assim, olha, eu trabalhei para esse empregador, eu era empregado dele. Se você fala assim, olha, não conheço, nunca vi, não sei quem é essa pessoa, você está negando o fato constitutivo. Então, o reclamante vai ter que provar que trabalhou para você, como empregado e tal. Assim. Agora você fala, não, realmente, ele trabalhou para mim, mas era autônomo. Já mudou tudo. Pelo entendimento majoritário, você, empregador, vai ter que provar esse fato aí que impede o que ele quer. Ele quer ser empregado. Você reconhece que ele trabalhou, mas você diz que ele era autônomo, então, pelo entendimento majoritário, você tem que provar que ele não é empregado. Então, é muito importante você já ter bem estabelecido essa regra básica de ônus da prova, que é a regra geral, o artigo 808 da CLT, para construir a sua defesa, né? Para você saber como que você vai construir a sua defesa, para saber o que você vai ter que provar ou não, né? E aí veio a reforma trabalhista em 2017, a Lei 13.467, e botou um tempero aí muito importante na questão do ônus da prova, que é o seguinte: pode ser que o juiz atribua ônus diverso, que é quando o juiz dá uma olhada naquele processo e vê, peraí, quem tem mais aptidão, né? Quem tem mais capacidade, nesse caso, de provar uma coisa ou outra? Quem detém esses documentos? Será que vai ficar impossível para outra parte para provar isso? Então, vamos ajustar aqui. Eu acho que deu um poder incrível para o juiz. É muito importante, assim, é o que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus da prova. Antes, na CLT, a gente tinha só as regras estáticas, aquela coisa parada ali, fato constitutivo, né? Agora a gente tem a distribuição dinâmica, que na verdade é o quê? Dependendo das circunstâncias do caso concreto, dependendo da justificativa para tal, o juiz pode falar o seguinte, olha, a regra seria o reclamante ter que provar tal coisa, mas nesse caso, seja porque a prova para o reclamante é impossível e para a reclamada é fácil de produzir, né? Eu vou redistribuir o ônus da prova. O que era ônus do reclamante passa a ser ônus da reclamada. Agora, tem umas regras para que isso aconteça, né? Não é assim o juiz sair fazendo como ele bem entende. Primeiro, tem que haver uma justificativa, que são os casos legais. São os parágrafos do artigo 818 que traz ali os casos em que isso pode acontecer. Segundo, o juiz tem que fundamentar a sua decisão. Não é uma decisão surpresa. Terceiro, o juiz vai ter que dar oportunidade para o reclamado
ou o reclamante, não foi o caso, mas normalmente reclamado, né? Que agora assumiu um ônus que originalmente não era dele, ter como se desincumbir desse ônus. Isso pode gerar, por exemplo, um adiamento de audiência, né? Ou seja, a parte que agora recebe aquele ônus tem direito de pedir o adiamento da audiência para poder se preparar de acordo com o novo ônus da prova. Então, isso é muito importante. E tem um limite aí também muito claro. Se para o reclamante é impossível fazer a prova, eu não posso redistribuir se para o reclamado vai ser impossível também. Aquela história, como você já falou em alguns episódios, né, Carol, da batata quente, né? Eu não posso pegar uma batata quente impossível e jogar essa batata quente impossível para o outro, porque aí é injusto, né? Aí são limites que a lei traz para a gente para essa distribuição dinâmica. Agora ficou bem parecido com o 373 do CPC, né? Foi... Na verdade, assim, antes da reforma trabalhista, a gente já fazia isso, aplicando o CPC de forma supletiva. E antes do CPC falar isso, a gente já fazia isso por princípios, né? Porque o princípio maior que rege o processo, todos, né, inclusive o processo de trabalho, é o devido processo legal. E o devido processo legal aqui no Brasil, ele tem uma perspectiva de ser garantia de um processo justo, equânime, né, com uma decisão equilibrada, dando acesso a todos. Então a gente queria justiça, né? A gente, nessa acepção maior da palavra, né? E às vezes, para que você chegue num resultado justo e equânime, você precisa dessa técnica, que é redistribuir o ônus da prova. Por exemplo, na área trabalhista isso é muito comum para alegações de discriminação, né? O empregador mandou você embora, sem nenhum motivo. Aí você fica, por que eu fui dispensado, né? Será que é por causa da cor da minha pele? Eu nunca tive problema, mas mudou o meu gerente, e esse meu novo gerente, eu não sei, eu acho que ele sempre implicou comigo, o novo gerente, eu acabei sendo dispensado. Acho que eu fui discriminado. Mas como é que ele vai ter certeza disso? Porque muitas vezes o discriminador, ele não é aparente, né? Ele não vai chegar na sua cara e falar, não gosto de você por causa da cor da sua pele. Não. Às vezes, simplesmente, o que ele faz? Ele te dispensa por causa desse motivo. E aí, como é que o empregado vai provar isso em juízo? Muito difícil. O que a gente faz nesses casos? É um caso que eu acho que justifica. Você redistribui o ônus e você fala, olha, empregador, o empregado não tem como provar que o motivo foi a cor da pele. Mas você tem como provar por que ele foi dispensado. Qual é o motivo que levou à dispensa? Porque qual é a presunção comum, né? Nenhum empregador manda embora por nada, né? Que é custo. Nenhum empregador quer mandar embora o empregado, porque gera custo. Então o empregador tem a aptidão para essa prova, que é muito mais fácil para ele do que para o trabalhador. É um caso bem comum isso. Sim, com certeza. Acho que a grande diferença no processo civil, processo do trabalho hoje, é que no processo civil existe já a questão da possibilidade das partes de convencionarem de quem é o ônus. Já no processo do trabalho, não, né? Se presume que realmente as partes estão numa condição de desigualdade, por essa razão é mais fácil, é mais importante que o juiz, né, o Estado, o juiz esteja ali vendo quem tem mais aptidão para poder provar uma situação ou outra, né, para poder atrair o ônus para si. Agora, penso eu que assim, a parte tem que fazer esse requerimento, né? Eu acho que tem que partir da parte e fazer o requerimento para o juiz fazer a distribuição. O juiz fazer de ofício, eu já acho um pouco complicado, né? Mas, enfim, esse é um outro debate. Agora você tem total razão de como aqui no processo trabalho a gente tem que ter muito mais cautela com negócios jurídicos processuais na questão do ônus da prova, porque a presunção é essa, né? É da desigualdade também no aspecto processual, né? Mas você sabe que eu tenho visto bastante juízes, por exemplo, invertendo a ordem de pergunta, né? Porque... mas inverter a ordem de pergunta, Carol, eu acho que é diferente de redistribuir o ônus. A gente muitas vezes muda a ordem de perguntas para acelerar. Porque assim, tipo, o ônus é do reclamante. Se ele já não conseguir provar, já acaba. Então você já começa por ali, entendeu? Uhum. E aí você usa essa técnica de inverter as ordens dos depoimentos. Mas já com base na análise de quem é o ônus, né? Já com base, né? Exatamente. Se o juiz, ele já
consegue ter essa firmeza de quem é o ônus da prova, ele já vai direto no ponto, né? Eu faço isso muitas vezes assim, tipo, quais são as provas que vão ser produzidas? Depoimento pessoal e sem testemunha. Aí eu falo, bom, de quem é o ônus da prova? É do reclamante. Então, assim, a única chance que o reclamante tem ali é uma confissão do preposto. Então, eu falei, então vamos começar logo pelo preposto, porque se ele não confessar, acabou. Não tem mais nada para fazer, entendeu? Entendi. Não vai ter outras provas, então eu já inverto, já começo logo ali, já não confessou, acabou. Não perco tempo, entendeu? Isso é muito interessante, porque o depoimento pessoal, ele é basicamente para conseguir a confissão da parte, seja reclamante, seja reclamada. Muitas vezes eu já vi, né, advogados falando, eu quero que escute depoimento pessoal aqui, ó, do meu cliente. Aí você fica assim, como assim? Você está querendo que seu cliente, de alguma maneira, confesse? Porque o que tinha para poder falar já foi dito. Seja na petição inicial, seja na contestação. Né? O pessoal confunde isso até hoje. É impressionante. Assim. Eu diria assim, que 1, 2 vezes por semana a gente passa por isso. De um advogado requerer o depoimento do próprio cliente. E aí, assim, como a Carol falou, esse depoimento dificilmente vai trazer algo de bom para o seu cliente, porque o objetivo é a confissão. A não ser que o juiz precise de esclarecimentos. Aí é diferente. Né? É o que a gente faz, e isso o juiz pode fazer de ofício. Na verdade, é uma questão teórica antiga também, a diferença de interrogatório para depoimento pessoal. Porque o interrogatório, o juiz quer esclarecimentos. E, eventualmente, aparece uma confissão. Depoimento pessoal, a gente quer confissão. É diferente. E os esclarecimentos podem aparecer. Né? É o oposto, basicamente. Então, às vezes, é interessante você ouvir a parte, nessa ótica dos esclarecimentos, o que muitas vezes a gente faz de forma assim, muito informal na audiência. Você fala assim, tô querendo hora extra. Aí, sei lá, o juiz não conhece aquela profissão. Aí pergunta, mas como é que você trabalhava? O que é essa profissão? Como é que é essa empresa? A empresa faz o quê? Você quer ali um esclarecimento para entender o que está acontecendo para aí começar de fato o troço. Mas é 1, 2 vezes por semana, Carol. O advogado pedindo para ouvir o próprio cliente, para o cliente confessar e perder o processo. E aí eu indefiro. Eu falei, doutor, não há necessidade, né? Porque você não tem interesse disso. Protesto. Eu falei, doutor, se eu realmente quer registrar, vai todo mundo ler depois a ata, doutor, vai ficar registrado lá. Se eu quer fazer isso mesmo? Quero, então tá lá. Registro, protesto. Mas, enfim, né? Falta de conhecimento. Sobre essa questão dos esclarecimentos sobre o que a pessoa faz, uma vez até a Amanda contou, que vai ser a nossa entrevistada do programa, contou que ela estava questionando, mas o que o senhor faz? Desculpa, eu não entendi muito bem a sua profissão. Quais eram as suas funções? Ele, não, doutora, eu era parecida. Aí ela, parecida? Pare quê? Aí ele, pare, siga. Eu levantei aquela placa, pare, siga. Pare. Aí ela, tá. Eu tive um colega que passou por isso também, só que o reclamante foi mais criativo. Qual é a sua profissão? Ele, operador de pare, siga. Que ele era operador da placa Aparecida. Ficou bonito, né? Esclareceu. Melhor do que falar, sou parecida. Ela, né? Mas eu estava pensando aqui sobre a diferença de depoimento pessoal para prova testemunhal, né? Porque assim, depoimento pessoal ainda tem isso. Tem gente que ainda pergunta assim, mas se eu trabalhava na empresa, preposto? Aí, né, o preposto, quando ele vai, né, a empresa vai representada por uma pessoa, porque, claro, a empresa não tem voz, né, gente? É aquela pessoa jurídica ali com CNPJ, mas que não pode falar. Então vai um preposto que é quem representa a empresa, né? Ele representa e está ali presente como se a empresa fosse. Então tudo que ele fala vai obrigar a empresa. Mas independente disso, ele pode ser empregado ou não, né? Aquela coisa do preposto contratado. E tem muita gente que pergunta assim, mas trabalhava na empresa? É irrelevante, gente. Não precisa perguntar, tá? Preposto não precisa ter trabalhado na empresa. 3 a 5 vezes por semana eu passo por isso. Você gosta de estatística, né, Otávio? Vai jogar para uma excelência, quero saber se o preposto trabalhava na empresa. Falei, doutor, ainda que ele, né, trabalhasse ou não trabalhasse, é totalmente irrelevante, porque ele não precisa ter presenciado os fatos, ele tem que ter conhecimento dos fatos. Toda semana, Carol. A gente passa por isso também, é cansativo. Mas agora você não vai dar essa gafe, né? Porque é uma gafe na audiência. Você já está sabendo, o preposto conhece os fatos.
e depõe sobre os fatos. E tudo que ele falar vai vincular a empresa, né? E se ele desconhecer os fatos, da mesma forma, isso também é importante lembrar. A confissão no depoimento pessoal pode ser aquela confissão real, né? Quando abre a luz divina e a pessoa fala a verdade, né? O que é cada vez mais raro, ou, que é muito mais comum, a confissão ficta. E a confissão ficta, a confissão presumida, né, que está previsto no CPC, ela vem da recusa ao depoimento. A recusa ao depoimento pode ocorrer porque a pessoa estava intimada para depor expressamente e falta audiência, é como se ela estivesse fugindo do juiz, né? Ou quando ela desconhece os fatos. Ou seja, você pergunta algo, o reclamante trabalhava lá? Ah, não sei, não conheço ele, nunca vi. Não sei falar, excelência. Aliás, quando o preposto começa falando que não sei, você fala, oba, é hoje. Então o senhor não sabe nada? Não sei nada. Senhor, então, qualquer coisa que eu perguntar aqui do reclamante, você não vai saber responder. Não, excelência, eu não vou saber responder. Falar assim, menos um coitado. Confissão ficta. Por quê? Porque ele desconhece os fatos, né? Então, vai se presumir... recusa ao depoimento. Aí você presume que o que foi alegado é verídico, né? Então o preposto tem que estar bem preparado. Muita gente me pergunta, o preposto pode mentir em audiência? Não, gente. Ninguém pode mentir. É impossível você falar aqui que você pode entrar com um processo mentiroso, você pode fazer uma contestação mentirosa, pode fazer depoimentos mentirosos, porque isso é má fé. Acontece? Acontece. Muita gente usa isso como estratégia de defesa e ataque, usa, mas poder não pode. Agora, o preposto, ele tem a diferença da testemunha, porque o preposto e o reclamante, né, eles não cometem crime de falso testemunho. Aqui no Brasil é diferente de filme americano, né? Aquela coisa de que se a própria parte mentir, já sai presa, né? Aqui não. Aqui a parte, se mentir, o juiz pode aplicar uma penalidade por litigância de má-fé, porque está alterando a verdade dos fatos em juízo. Agora, testemunha, diferente. Testemunha é obrigada a falar a verdade, ela assume um compromisso legal de falar a verdade. Então é mais uma diferença de depoimento pessoal para testemunhal, né? Mas eu acho errado falar, então pode mentir. Não. Ninguém pode mentir para um juiz, né? Pelo menos é o que a gente espera eticamente, né? Acontece? A gente sabe que acontece todo dia, né? Tem um caso engraçado que me foi contado pelo atual presidente do TST, o ministro Lélio Bentes. Estava conversando e aí ele falou que uma vez numa audiência o reclamante era empregado doméstico, pedindo vínculo de emprego, 12 anos de serviço, algo assim. E aí o reclamado empregador doméstico, a defesa era, não conheço, né? Aí o juiz falou, peraí, né? Numa grande empresa, eu até imagino que isso seja possível, né? Mas vínculo doméstico, trabalhando dentro de casa, não tem como você dizer que trabalhou 12 anos e o outro falar que não conhece. Tá mentindo, o empregador tá mentindo, não conheço, eu não conheço. Até que o reclamante falou assim, o reclamante, sei lá, Otávio Torres, aí ele falou assim para o empregador, fulano, sou eu, você não está me reconhecendo? Não, estou reconhecendo. Sou eu, Otávio, sou eu. A Rosinha. Aí ele, Rosinha? É você? Jura? Verídico isso? Ele trabalhou 12 anos como Rosinha, né? Usando roupa de mulher. E quando foi para a audiência, foi como Otávio vestido de homem. O empregador não reconheceu. Então falou, não conheço. Sensacional, tudo né? se esclareceu. Tem que fazer sempre, por isso que eu falo, muita calma nessa hora, né? Porque você tem que estar com a escuta aberta, né? Testemunha testemunha tem que ter vivido, né? Tem que ter trabalhado com reclamante, tem que ter viu, sabe, tem conhecimento, senão também não adianta, né? A pessoa que também não sabe de nada, não trabalhava no mesmo ambiente, não via o horário que chegava e saía, tá ali para poder provar o quê, né? Mas assim, a gente estava falando de essa coisa do ônus da prova, né? O depoimento pessoal é importantíssimo para você já ir afunilando, né? Então assim, você fez o depoimento pessoal, já foi pegando confissões, você já sabe que você não precisa depois produzir prova testemunhal sobre aqueles elementos, né?
E isso é muito importante, porque quando o juiz é seguro, ele mesmo já vai delimitando, né? Tipo, sei lá, o reclamante confessou que saía no horário. Então não vou produzir prova para hora extra mais. O próprio juiz já vai delimitando. Mas o advogado também tem que ter essa segurança, né? Porque às vezes o juiz acha que confessou, mas o negócio está ali meio nebuloso, aí o advogado tem que insistir na prova e vice-versa, né? Quando o advogado percebe que o depoimento pessoal já está consolidado, não inventa de produzir mais prova. Porque assim, tem um aspecto humano envolvido, né? Às vezes o juiz não tem tanta segurança e aí a confissão que para você estava clara, para o juiz não está tão clara assim. Então, você tem que estar muito atento para ver o que realmente você precisa produzir, se há necessidade de continuar na produção probatória ou se já está suficiente. Você tem que ter essa segurança. E tem limite, né? Máximo 3 testemunhas para cada parte no rito ordinário, 2 no rito sumaríssimo e 6 quando é caso de Inquérito judicial para apuração de falta grave. Sabe quantas ações dessas eu já peguei em 26 anos de magistratura? Curiosa. 0. Nunca. Que interessante. Nunca peguei. Então nunca vi aplicação prática do inquérito. Tá. Mas no comum, né, que são máximo 3 para poder provar, na verdade, uma para cada fato, né? Normalmente as pessoas ficam querendo ouvir várias para o mesmo fato e a testemunha ela fica nervosa, né? Eu já levei pessoas para serem testemunhas, pessoas até qualificadas, que estão acostumadas a falar com pessoas, né, de poder, do alto escalão, e mesmo assim as pessoas ficam muito nervosas. Tem gente que pergunta, né, não, como é que eu chamo o juiz? Até uma vez eu estava ouvindo um professor, ele é muito, muito divertido, Marcos Dias, professor Marcos Dias, querido, ele contou, ele falou assim, não, uma vez me perguntaram assim, não, como é que eu chamo? Posso chamar de Vossa Santidade? Ele falou, pode me chamar do que quiser, tem gente que me chama de NEM, eu não tô nem aí. Marcos é ótimo, né? Simples, né? Uma simplicidade, né? Tranquilo. Ele é maravilhoso. Eu achei Vossa Santidade, eu falei, esse aí realmente é o auge. Mas assim, a testemunha, assim, existe no processo de trabalho essa ideia de que a prova testemunhal é a mais importante, né? É uma cultura que a gente tem. Por quê? Por que dessa cultura? Porque, assim, a documentação do contrato de trabalho, tudo que se produz de documento, normalmente é produzido pelo empregador. Fica de posse do empregador. Então, assim, é muito comum o empregado querer algo que está diferente do documento, né? E aí a prova testemunhal é o grande instrumento para isso na ótica do reclamante, né, de quem advoga para reclamante. Só que a prova testemunhal, ela é muito falha, por vários motivos, né? Por conta do esquecimento, faça um exercício aí, me diga o que você almoçou há 7 dias atrás. Você não vai lembrar, a não ser que tenha tido uma festa, um aniversário, que às vezes tem isso, né? Às vezes o reclamante falou assim, não, eu trabalhei com ele assim, quando que ele foi admitido? Ah, foi dia, sei lá, 24 de março de 1997. Eu falei, como é que o senhor lembra dessa data? Você quer que eu acredite que o senhor lembra exatamente? Foi o dia que a minha mãe morreu. Eu falei, bom, aí pode ser, né? Às vezes a gente vai encher de razão, né? E tomar rasteira. Mas, no geral, as pessoas têm dificuldade de lembrar das coisas. E quando a testemunha lembra tudo muito certinho, muito igual ao que está na petição inicial ou na defesa, já é um alerta. Não é possível que você tenha, assim, tanta lembrança. Aí, às vezes a gente até é jocoso, né? E assim, mas por que você sabe de tudo da vida dessa pessoa, né? Não, eu sei porque eu estava lá. Tá, quem mais estava lá? Ah, o João, a Maria e o José, beleza. E o João, que horas ele chegava? Não sei. E a Maria? Não sei. E o José? Então, você tem fixação com o reclamante. Alguma obsessão com ele, alguma coisa pessoal. Porque assim, vai saindo, né, do razoável, né? Mas a prova testemunhal, ela é muito importante no processo de trabalho, sem dúvida. Só que as pessoas têm que lembrar que a prova testemunhal, ela não é precisa, né? Tudo pode acontecer na audiência. Desde o nervosismo, que você não consegue falar, até se esquecer mesmo, mentir, que também infelizmente acontece bastante. As pessoas mentem para tentar ajudar, né, a pessoa.
a gente pega assim também cotidianamente, esse não tem nem como mensurar a quantidade, porque é muito. Dos dois lados, tá, gente? Não estou falando assim de um lado ou de outro, dos dois lados. Porque assim, aqui no Brasil, a gente não tem muito medo das consequências, por exemplo, de mentir em juízo. Não tem muito medo, né? A gente tem aquela sensação de que não vai acontecer nada, né? Então, infelizmente, a gente tem um nível ético ainda baixo. Essa é a minha percepção pessoal, né? Em todas as carreiras, não é privilégio da área trabalhista, eu acho que isso é uma coisa geral cultural, né? Eu me lembro que uma vez eu fazendo audiência, peguei uma mentira feia, assim, mas clara. Era um senhor de idade, sabe? Aí eu falei para ele, mas o senhor tá vendo aqui, assim, o senhor tá mentindo. Ele ficou me olhando assim, eu falei, o senhor tem vergonha? O senhor tem filhos? Tenho. O senhor tem netos? Tenho. Quando o senhor vai para casa, o senhor não pensa nos seus filhos, nos seus netos, não? Quer dizer, você saiu de casa hoje para vir na justiça, ficar na frente de um juiz, ficar mentindo para uma outra pessoa ser condenada injustamente. Você não tem vergonha disso, não? Ele ficou todo sem graça, né? Porque assim, sabe, às vezes você tem que chamar, né, os brios, né? É muito feio isso, né? Agora, sabe que também tem um pessoal que é mais inocente, por exemplo, que lê, que dá a petição para a testemunha ler? Tem, né? E aí, gente, eu fico horrorizado quando eu mando, né? Isso é muito importante também. Testemunha, gente, não pode ler petição inicial e contestação. A testemunha tem que ir com o que ela se lembra, com o que ela sabe que aconteceu. Né? Você pergunta assim, o reclamante trabalhava que horário? O horário que está lá no processo. Você leu o processo? Li. Que bom. Pá, morreu ali, né? E também a questão também da amizade íntima, inimizade, se tem interesse na causa. E também não adianta fazer uma pergunta muito simples, assim, né? Você tem interesse que a pessoa ganhe? Porque eu acho que a pergunta tem que ser feita, elaborada de uma forma capciosa pelo juiz, né? Principalmente. Eu acho que o juiz tem que fazer essas perguntas de ver suspeição, né? Impedimento não, que são fatos objetivos, né? É parente, não é parente, aquela coisa. Agora, suspeição, que é principalmente amizade, né? O juiz tem que saber perguntar o interesse na causa. Porque eu acho maldade quando o juiz pergunta assim, sem ter interesse que, sei lá, que o reclamante ganhe, ele tem. Suspeito, então. Mas e se você perguntar, por quê? Não, porque eu vi lá que ele sofreu, eu vi lá ele ser xingado, a justiça tem que ser feita. Então, peraí, esse interesse é o interesse da justiça, não do reclamante ganhar, né? Então, eu não faço essa pergunta, não. Se você tem interesse que alguém ganhe, eu não acho legal. Mas eu procuro investigar de outras formas, né? Primeiro, ver a relação das duas pessoas. Uma coisa que eu vejo muito, e eu sou minoritário, é se a testemunha também está pedindo a mesma coisa num processo dela, testemunha, contra a mesma empresa. Pedindo exatamente a mesma coisa. Com o mesmo advogado faz diferença? Não faz muita diferença para mim, não. Tá. Por quê? Porque, assim, aí é entendimento minoritário, tá, gente? Eu acho que a testemunha tem interesse no resultado do processo. Porque como é exatamente igual, para a testemunha ganhar o processo dela, o reclamante tem que ganhar o dele também. Se o reclamante não ganhar as horas extras, a testemunha também não vai ganhar. Porque é exatamente igual. É o mesmo fato que você tem que replicar nos dois processos, né? Então, eu acho que isso configura interesse, e não ouça essa testemunha. Mas, assim, 90% quando recorre, volta, ganha, anula a sentença. Por quê? Porque tem uma súmula do TST, que a súmula é 357, que fala que o simples fato de você ter ação contra a mesma empresa não torna você suspeito. Então, todo mundo usa essa súmula 357. Isso. E eu concordo, o simples fato de você ter uma ação não te torna suspeito. Mas se você for analisar o porquê dessa súmula, ou seja, os acórdãos que deram origem à súmula, o fundamento é: você não se torna inimigo capital de uma pessoa só porque entrou com uma ação contra ela. Concordo. Inimigo você não é. Ou seja, a súmula não fala nada sobre interesse. Fala só sobre inimizade. E aí eu deixo lá, escrevo lá na minha decisão, olha, e eu indeferi a testemunha, não é porque eu acho que ela é inimiga, é porque eu acho que ela tem interesse, é outro fundamento.
é na verdade um distinguish, né? Eu não vou aplicar a súmula porque o fundamento é outro, né? Não adianta nada. Vai lá em cima, 90% reforma e volta. Mas pelo menos você está alertando, né? Acho que pelo menos fica ali registrado. Olha, ele quer a mesma coisa. Então a chance dele vir aqui depor a favor é enorme, porque ele também quer ganhar isso. Então ele não vai falar aqui nada contra ele mesmo, né? Então isso é um caso interessante. Eu acho que pode ser mais bem trabalhado, sabe, no nosso cotidiano. Eu vejo alguns juízes decidindo assim, mas com base em dano moral. Ah, mas se você teve um pedido de indenização por danos morais contra a outra parte, aí, para mim, faz sentido. Porque aí o dano moral leva aquela coisa íntima, né? Aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela predisposição ruim contra a outra pessoa, né? Eu também uso isso muito. Quando tem essa alegação, também uso isso bastante. Porque é complicado, né? O cara fala lá no processo dele, esse empregador é horrível, eu odeio ele me massacrou, ele me humilhou. Aí você vai lá depor, né? Para condenar essa pessoa, pô, tá na cara que você odeia aquela pessoa. Então você tem uma predisposição negativa, né? Então esses casos eu também costumo acolher. E indeferir testemunho com base em amizade em rede social? Não é legal e eu acho que não pode não, né? Assim, para mim depende, né? Porque assim, a amizade simples, a amizade em rede social, bom, eu tenho então mais de 20 mil amigos, né? Que eu não conheço, né? Meu Instagram lá tem mais de 20 mil, eu não conheço, não tem como conhecer todo mundo, né? Então, o simples fato de seguir em rede social não é amizade íntima, não tem a menor dúvida disso. Agora, quando você pega postagens, né? Tá no batizado do filho, tá no churrasco, tá na casa, tá com a família, aí você consegue ter uma prova ali de um vínculo que vai além de um simples coleguismo, né? Vai para uma amizade íntima, né? De conhecer família, de frequentar. E aí as redes sociais podem muito ajudar nisso. E acontece bastante. Chegar lá com um print de rede social, mostrando lá, e leva na audiência, né? Que isso é legal também. É igual filme, surpresa. Igual filme americano. Mas excelência! Pá, tá aqui a foto. Aí o cara fica ali, me enrolei. Quero prazo. Não, prazo não é agora. Isso ajuda bastante. Mas aí aquela história, o advogado tem que estar preparado, tem que conhecer o processo, tem que estudar, tem que investigar, tem que pedir para olhar a rede social, isso demanda todo um trabalho prévio, né, à audiência, né? E prova documental mais comum hoje em dia é print de WhatsApp, já viu isso? Direto. Né, o pessoal junta mesmo no processo. Agora, tem uma discussão aí sobre qual a melhor forma, até uma vez você comentou isso num outro programa, sobre a melhor forma de extrair a mensagem, a troca de mensagem de WhatsApp. Não pode ser só aquele print, que o ideal é realmente você baixar a conversa completa. Lá no aplicativo você pode exportar a conversa, que aí você vai ter toda a cadeia ali do que foi trocado de diálogo, né? Quando você leva só um print, você pode estar tirando de contexto, né? Porque você vai pegar só um pedacinho que lhe interessa. O print por si só não é uma prova digital, isso também é importante, porque o print ele não vai ter a cadeia de custódia, não tem como você certificar que aquilo ali é verdadeiro, é verídico, né? Sem falar que já existe site para fazer fake WhatsApp, para você montar conversa de WhatsApp. Você entrar na internet aí você vai ver, dá um Google lá, fake WhatsApp, você monta uma conversa de WhatsApp falsa. Agora, posso tirar uma dúvida com você, assim, um tempero para essa discussão? Porque o advogado ele tem o poder de dizer que determinado documento é verdadeiro, de atestar a veracidade de um documento. Você acha que o advogado não pode atestar a veracidade de uma conversa de WhatsApp, de um print, por exemplo? Quer dizer que ele pegou o celular do cliente, né? Assim, tô fazendo aqui montando uma historinha. Ele pegou o celular do cliente, olhou e falou, não, realmente a conversa foi essa. Junta no processo e... Eu acho que não, porque assim, eu acho que esse poder do advogado é para cópias de documentos originais. Agora, quando você tem um print de um celular, né, você também tem um meio adequado para certificar isso, que é a ata notarial. Aí você tem que levar um cartório para fazer esse certificado. Esse é o meio que o CPC já prevê, só que é caro, né? O que você precisa, na verdade, é entender melhor de provas digitais. Porque já tem hoje várias soluções onde você consegue, em sites especializados,
certificar aquela prova digital. Porque ali você vai ter a cadeia de custódia, porque a prova digital você tem que mostrar que ela é íntegra, que não houve nenhum tipo de manipulação. E ali, de forma eletrônica, esses sites, eles conseguem fazer isso, né? Tem um site que é muito utilizado já, que é Verifact, verificar o fato, em inglês, né? Verifact, que é bem baratinho, não ganho nada, tá, gente? Não tem nenhuma comissão. Patrocinado por Verifact. Mas o pessoal tem usado bastante. É super simples, você coloca lá, ele vai pegar a cadeia de custódia e vai conseguir certificar que aquela prova é íntegra, né? E aí o juiz, com essa certificação, ele admite aquela prova como válida e aí examina o seu conteúdo, né? O print de WhatsApp não é prova digital. É engraçado isso, né? Você tem só porque veio de um celular, você acha que é prova digital. Não é. O print WhatsApp é um documento, que pode ser verídico, pode ser falso. Ah, professor, o vício, né? Mas então tem que fazer... Não, você junta o print, né? Qual é o jeito mais fácil disso ter validade? A outra parte, não impugnar. Reconhecer. Que é muito comum também. Porque se a conversa é verdadeira, não tem muito por onde fugir, né? Sim. Então Até vale a pena. porque vai que o juiz pede o celular em audiência e as partes entregam, acho que fica bem vergonhoso, né? Você está dizendo, não conversei isso, e aí pode ser que o juiz peça o celular. Será? Tem juiz que faz isso, Tem, né? Tem. Já ouvi dizer, não passei eu acho que por é complicado também, porque assim, aí você entra na esfera da privacidade, da intimidade, você pega um celular, tem tudo ali, né? Tem toda a vida da pessoa ali, né? Enquanto você está olhando também pode ser que pipoque alguma... Pipoque outras coisas, né? Sei lá. Delicado. Eu acho que o meio correto é exportar a conversa. Então me exporta a conversa integral. Que aí você, você consegue ver todo o desencadear do bate-papo entre as duas pessoas, né? E geolocalização, você acha que é uma forma oficial, tem certificação, tudo certinho, né? Não tem erro. Assim, cada vez está mais avançado. Aliás, Carol, vou dar uma sugestão pra gente. A gente podia fazer um programa só de provas digitais. Ah, boa! Porque está cada vez mais avançado isso. Vou dar uma dica já para você. Entre no site do TRT12 Santa Catarina. Eles foram pioneiros em montar um laboratório de provas digitais que agora está sendo replicado nos outros TRTs. Mas ali foi o pioneiro. E com ferramentas para você fazer geolocalização, explicando como é que faz. A tendência é isso cada vez ter mais acesso, ser mais acessível e barato, né, para todos. Porque a prova digital, ela tem uma grande qualidade, né? Quando ela é certificada direitinho, não tem como você alterar, não tem como inventar. Testemunha não, testemunha você pergunta assim, que hora você trabalhava? Ah, de 8 às 20. Todos os dias? Quase sempre. Quase sempre é quanto? Ah, às vezes. Mas às vezes é o quê? Ah, não, sempre. Mas sempre como? Todo dia, mas você falou que era às vezes, né? Então, isso mesmo, excelência. Quase sempre às vezes. Todo dia, é isso. Aí você fica assim, tá, o que é isso, né? Aí você fica ali, só isso já deveria valer para te considerar essa testemunha. Ele não sabe nem dizer qual é a frequência da coisa, entendeu? É complicado, né? Mas às vezes aí tem aquela coisa da simplicidade, né? Você tem que saber com o público-alvo que você está trabalhando ali, né? A capacidade da pessoa se expressar, né? É aquela coisa, né? A prova digital não. Você vai lá, é isso, o fato é esse, tá aqui, ó. Ah, dia tal, 10 da noite, estava dentro da empresa. Tá lá, prova digital, tá lá, geolocalização. Então não tem como fugir, entendeu? Eu acho que as pessoas tinham que ficar mais atentas a isso, sabe? Procurar facilitar para o juiz, já trazer isso pronto para o juiz, porque, como a gente vai discutir no nosso programa especial de provas digitais, tem umas que são super simples, você extrai de celular, pelo Google mesmo, ali você tem ali todo o Google Takeout, né? Você pega todo, por exemplo, o itinerário da pessoa. Então, essa coisa super simples, já pode vir pronto para o juiz, sabe? E
E quando não tem prova, assim, ficar calado é legal, mas pode? Quando você não tem nada para acrescentar, né? Não, o CPC ele fala expressamente, né? Ele preserva o direito da parte de não produzir prova contra ela própria. Mas a CLT não fala nada. Não, eu acho assim, que a parte pode se escusar a depor naqueles casos em que o CPC autoriza. Por exemplo, quando o depoimento pode te incriminar, na parte criminal, por exemplo. Inclusive na trabalhista, assim, falar de se você cometeu um furto ou não. Fala, excelência, quanto a isso eu não vou responder, porque isso pode levar a uma circunstância, né, de imputação criminosa para mim. Ou então quando um fato pode levar, no mesmo sentido, o cônjuge, ascendente, descendente. O código tem lá os casos em que a parte pode se excusar de depor. E também a testemunha. A testemunha também pode se excusar de depor em alguns casos. E é uma coisa que pouca gente conhece, sabia? Ao longo dos anos eu percebo isso, assim. Vou dar um exemplo. O reclamante está alegando assédio sexual. Assédio sexual, se comprovado, também é crime, né? E aí diz que o assediador é o Otávio. O que a empresa faz? Não, o Otávio nunca foi assediador. Vou levar o Otávio como testemunha, para ele provar que ele não é o assediador. Essa testemunha não presta. Primeiro que ela pode se excusar de depor sobre o fato, porque é um fato criminoso que está ali sendo imputado. Então ela tem o direito de não falar sobre aquilo. E se ela falar, você acha que ela vai chegar lá, o assediador sexual, filha, você não sabe o que eu fiz. Pelo amor de Deus, o cara vai dizer que não assediou, não fez nada, não, que isso, tá louca, não é mentira. Então essa testemunha não serve para nada, entendeu? Então é outra coisa que você tem que estar atento também. Levar a testemunha certa para provar os fatos certos que você precisa comprovar em juízo, né? E tem algumas hipóteses também que tem uma presunção aí, que o ônus da prova ele já é presumido, né? Uma coisa que muita gente não faz, até é bacana a gente lembrar o pessoal de RH, quem atua em compliance trabalhista, é o assunto do Vale Transporte. Aquele documentozinho que a pessoa informa se tem interesse ou não, porque quando a pessoa aceita ter o Vale Transporte, ela vai ter um desconto de 6%. Então tem que ver se vale a pena ou não. Às vezes vale mais a pena a pessoa ir de bicicleta, né? Não polui, faz a atividade física dela. Então, assim, é um tema muito bacana, porque muitas vezes você vê a parte chegando lá pedindo, não, porque eu não recebia Vale Transporte. Aí você fala para a empresa, e aí, vocês têm aquele comprovante de que a pessoa abriu mão? Que documento? Que comprovante? Você fala, não acredito. É básico, né? É verdade. Em termos de compliance, né? Muito importante você ter esse documento registrado. E uma coisa que eu também faço em audiência, quando tem essa discussão de Vale Transporte, é entrar no Google Maps. Onde é que você mora? Tal. Onde é que é a empresa? Tal. Rota. Uma vez eu peguei um pedindo Vale Transporte que ele morava a 30 metros da empresa, pedindo Vale Transporte. Eu falei, olha, dá para ir andando, né? Então não tem Vale Transporte. Então se é ali na audiência mesmo, você entra no Google Maps e faz. Tem umas coisas assim, sabe, que já facilitou muito, né? Desde que o juiz também esteja afim de fazer, né? Sim. Quando o juiz tem essa atividade assim, ou você pode levar impresso lá, também pode juntar no processo o Google Maps, mostrando a distância da casa para a empresa, né? Basicamente, quando o assunto também é de pagamento se comprova mediante recibo. Mas tem aí, por exemplo, o FGTS, né, que tem o depósito, e aí o reclamante não fica sabendo. A princípio, ele tem que pedir aquele extrato analítico, vai na Caixa Econômica Federal, pede o extrato analítico, lá tem todos os depósitos, né? E aí, de quem é o ônus nesse caso? Tem súmula, né? Tem, Você lembra o número da súmula? Eu não me lembro. É a 461. Se a empresa diz que pagou corretamente, ela tem que trazer o comprovante, né? Isso, do pagamento. Exatamente. Mas como você falou, essa questão do FGTS, isso já foi muito problemático. Hoje é muito simples, porque todo mundo tem acesso ao extrato. O trabalhador tem acesso facilmente ao extrato, e o próprio extrato hoje já traz lá em cima as competências que estão em aberto. Então, assim, antigamente você tinha que ficar olhando, né? Agora você vai lá, competências em aberto, tá. Você fala, tá em aberto aqui, né? Aí a empresa, você fala, não, eu paguei, você pagou, então houve algum erro na Caixa. Que já peguei isso, já aconteceu. A Caixa que não processou lá corretamente. Aí a empresa juntou a guia, comprovando o recolhimento. Isso tem anos, né? Eu não sei se hoje em dia o sistema já é mais
seguro, né? Deve ser. Mas juntou as guias comprovando o recolhimento e fala, realmente, está comprovado aqui. Então o problema não é do empregador, o problema é da Caixa. Porque não recolher FGTS hoje em dia está dando até rescisão indireta, então é muito delicado, né? Sem Tem dúvida. que guardar esses comprovantes de toda maneira, guardar direitinho, arquivar, porque realmente é uma preocupação muito grande, senão você, né, aquele caso do empregado que dá a justa causa no empregador, né? E é legal ver que a evolução dos sistemas, né? Hoje, de forma digital, você consegue puxar isso tudo, né? Isso facilita muito, né? Essa evolução digital para a questão da documentação, né? De comprovação é sensacional, né? E aí falando em evolução digital, formas de controle de jornada, por exemplo, né, que a gente antigamente tinha aquele ponto manual, depois mecânico, eletrônico, biométrico, daqui a pouco vai ser na íris, sei lá, né? Eu não duvido, não. Eu já falei que o meu rápido. sonho, eu acho que vai até soar mal o que eu vou falar, mas o meu sonho é que todo mundo tenha um chip e esse chip marque o horário de trabalho. Porque assim, você faz o ponto eletrônico, aí começa, não, mas o ponto é falso. Manipula o ponto, não sei o que lá. Tudo é assim. Aí vai botar a íris. Não, mas aí o empregador usava a íris de outra pessoa, sabe? Não para. Tem sempre algo a mais, né? Tem que se encontrar um sistema que dê segurança e não tenha como burlar, né? Porque eu também já vi de tudo. Vamos dizer que hoje em dia a maior parte esmagadora dos pontos eletrônicos são idôneos. Mas eu já peguei ponto eletrônico fraudado. Já peguei. Eu peguei um caso que o advogado foi muito inteligente. Ele fez uma análise dos extratos, ele teve, né, esse cuidado. E ele percebeu o seguinte, que os horários de entrada e saída nos minutos eram variados, mas janeiro de 2017 era exatamente igual a janeiro de 2018. Fevereiro de 2017 era exatamente igual. Ou seja, o empregador tinha 12 relatórios de ponto prontos que ele ia repetindo todos os anos, né, no mesmo mês. Aí o advogado pegou isso. Estava na cara que o relatório era falso, né? A inserção do dado pode até ter sido verdadeira, mas aquele relatório que ele apresentou era falso, entendeu? Eita. E aí sobre o ônus da prova, quando tem até 20 empregados, o ônus é do empregado de provar que fazia hora extra. Quando tem mais de 20, aí vai depender, como é que era esse ponto? Se o ponto era britânico, aí fica para o empregador realmente o ônus de provar que a jornada não era exatamente aquela, porque ele está ali com um ponto muito certinho e aquilo ali não existe no mundo real. E também tem a possibilidade de fazer o ponto por exceção, né? Que é aquele controle em que só é anotado quando tem uma jornada diferenciada. Até que você falou que não tem visto isso. Pois é, a gente comentou isso já em episódio passado também. Eu ainda não peguei uma ação trabalhista onde era ponto por exceção e deu problema, né? Ainda não peguei nenhum caso alegando isso. Então, ou não se usa, ou está dando certo, né? Porque a gente só pega o que dá errado. Lembrando que esse limite que a Carol falou, de 20 empregados, é por estabelecimento, não por empresa. Então, em cada estabelecimento, você tem que ver se tem até 20 ou não empregados para essa exigência. É a súmula 338, né, do TST, que trata dessa questão do ponto britânico, distribuição do ônus da prova com cartão de ponto, que é uma súmula extremamente importante, muito utilizada. E ponto britânico, para quem não conhece o jargão, né, Carol? É quando o horário de entrada e saída é exato. 7 às 17, 7 às 17, 7 às 17, todos os dias, todos os meses, mesmo horário exato. Não dá, né? Isso só pode acontecer para intervalo entre a jornada, né? Que pode ser pré-marcado e aí pode ser de meio-dia a uma, ou de 1 às 2, mas não na entrada e saída. Porque é humanamente impossível você não atrasar um dia, chegar um diazinho antes, né, 1 minutinho, 2 minutinhos. E aí tem uma situação muito interessante também, porque a nossa legislação, ela permite uma tolerância de 5 minutos, né, na entrada e na saída. Então, variações de até 5 minutos não geram nem hora extra, nem desconto por atraso. Aí surgiu, olha como o nosso país é complicado, surgiu o ponto brasileiro. Não é o britânico, é o brasileiro. O ponto brasileiro é aquele que o horário de entrada e saída varia, mas curiosamente nunca passa de 5 minutos.
Não é britânico, porque tem lá um minutinho para cá, um minutinho para lá. Mas nenhum dia nunca passou de 5 minutos. É o ponto brasileiro. Esse jargão não tinha ouvido falar ainda não. E aí vai depender do caso também, né? Assim, porque, ok, vai dizer que é fraude automaticamente? Não, não é fraude automaticamente. Mas acende um alerta amarelinho. Tem um diazinho que passou 6 minutos. Um só. Entendeu? Aí sobre presunção também tem a questão da prática discriminatória, né? Quando o empregado tem alguma doença estigmatizante, aquela doença que socialmente causa uma repulsa, enfim, que as pessoas ficam muito impressionadas. Então o ônus da prova de que não foi a despedida, não foi arbitrária, né? É do empregador. Né? Essa súmula ela é bem polêmica, ela, né? Porque ela fala de doenças estigmatizantes, né? E aí dá um exemplo, que é portador de HIV. Agora, o que são doenças estigmatizantes, né? Aí começa. E aí a jurisprudência vai ampliando doenças estigmatizantes. Eu já vi um caso em que o tribunal considerou doença estigmatizante câncer. Uma pessoa, então, foi dispensada de forma discriminatória porque tinha câncer. Não sei, né? Porque, assim, é muito difícil você, né, chegar a essas conclusões, né? Mas, assim, câncer normalmente gera solidariedade nas pessoas, né? É o que eu vejo. Porque a doença estigmatizante é mais aquela que causa repulsa, né? Aquela que já tem ali um preconceito contra aquela doença, né? Que a pessoa quer se afastar, ninguém quer estar perto daquele doente e tal, né? Então, eu não sei. Então, assim, é polêmico, mas está valendo. Tá valendo, com certeza. E câncer eu tenho visto bastante também. Eu acho que o argumento é mais no sentido de que a pessoa vai se ausentar muito, vai, enfim, gerar ali uma dificuldade para o empregador. Uma dificuldade para o empregador gerenciar um trabalhador doente, né? Acho que é nesse sentido dá para compreender, né? Uma pessoa problemática, né? Aí o empregador, aquele empregador que quer se descartar, né? Tem situações assim que são muito agressivas, de fato, né? Eu me lembro de um caso, muitos anos atrás, que a pessoa, depois de 23 anos de emprego, ela, infelizmente, né, foi diagnosticada com câncer, já em metástase, e aí a pessoa se aposentou por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, o contrato fica suspenso, né? O contrato de trabalho não se extingue, ele está suspenso. E aí o que o empregador fez? Cortou o plano de saúde. Complicado, né? E aí ela entrou com a ação trabalhista pedindo tutela para que eu mandasse voltar para o plano de saúde. E foi um caso interessante, porque não tem lei específica sobre isso, né? A ferro e fogo, né? Não tem lei. Mas sabe o que foi interessante nesse caso? Naquela informalidade ali da audiência, o próprio representante da empresa falou assim para mim: Excelência, a empresa é uma multinacional. E assim, a gente tem que ser aquela coisa by the book, né? Porque o pessoal lá de fora não compreende essas circunstâncias em que dá para fazer diferente. Então, by the book suspende, né? Mas eu tenho certeza, Excelência, que, né, dependendo da decisão, né, não vai ter problema. Eu já dei a tutela na hora, voltou para o plano de saúde, a empresa não recorreu, não impugnou, porque a pessoa sentia um diagnóstico de meses de vida, né? E o plano de saúde, sei lá, era R$100, um negócio assim, sabe? E aí, depois que eu dei a tutela, o advogado voltou lá: Excelência, obrigado, porque a gente queria colocá-la no plano de saúde, mas não tinha como justificar na matriz. Com a decisão judicial, tudo mudou. Eu falei: nossa, foi a primeira vez que eu dei uma decisão judicial com a concordância das partes. É raro, né? Mas você vê que essa questão das doenças, elas trazem, né, esse problema, que o empregador que não está atento também para a função social da empresa, né, ele pensa só em produtividade, meta, não sei o que lá, ele rapidamente quer descartar. E não pode ser assim, né? Então é importante reunir realmente provas, né? Vai demitir uma pessoa? Por quê? Junta ali os
feedbacks que foram dados para a pessoa, junta os relatórios, as reclamações, advertências, que eu acho que as pessoas também não usam muito o instrumento da advertência, né? É raríssimo, vão direto na demissão por justa causa, e aí às vezes se entende que foi desproporcional. Então, acho que juntar prova nunca é demais. Né, o empregador, brasileiro, ele tem que ter em mente, né, que existe todo um sistema, né, para você ir criando as condições para você poder agir de forma correta e com segurança. Né? Claro que tem sempre o imponderável, né? Até aquela brincadeira de que se for para a justiça, né, bobum de neném, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair, né? Tem essa brincadeira. Mas assim... Bom que não sou eu que estou falando, é o juiz, tá, gente? Eu nunca falaria isso. Eu já isso. ouvi isso direto, já. Não sei por quê. Mas se você fizer, né, com as cautelas, fizer ali, né, como a praxe já estabeleceu, né, como a legislação, o ordenamento jurídico, você tem uma quantidade de surpresas muito menor, né? Se você estiver bem calçado, bem resguardado, documentado, dá certo. Não é também assim tão complexo, né? Acho que é isso. Acho que um bom processo ele é feito de documentos, de muita informação, de organização, planejamento. E tudo isso, a importância de documentar bem, de organizar bem toda a parte documental de uma empresa, de orientar bem testemunhas, como vai ser um depoimento, como vai ser a distribuição do ônus da prova. A gente traz aqui, né, essas dicas todas que a gente falou hoje aqui para vocês. Porque assim, o mais importante é trabalhar com prevenção, para a empresa não ser surpreendida, porque se a empresa assim o fizer, o empregado também se beneficia, porque ele vai ter os direitos dele observados e cumpridos. Então, todo mundo ganha nessa equação, né? Por isso que é importante você saber o que é legal. Mas pode.